Olá, boa tarde. Você assiste a partir de agora a transmissão da 22ª sessão da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, realizada no dia 2 de julho. Havendo quórum legal e presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto a esta Egrégia Câmara para aprovação a ata da 21ª Sessão Ordinária de 2014, distribuída eletronicamente. A ata em discussão, em votação, a ata aprovada conforme distribuição. Leitura do expediente. Não há expediente, Excelência. Comunicações da Presidência e sorteio de processos. Também não temos processo a sortear hoje. A palavra fica franqueada aos senhores conselheiros, procurador, para comunicações e registro. Tem a comunicação nesta data do ciência esta Câmara, que decidiu monocraticamente pela notificação dos processos 3638/2014, Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, omissão na prestação de contas bimestral, notificação 10 dias. Processo 3600/2014, Fundo Municipal de Saúde e Fundão, também omissão na prestação de contas bimestral, notificação 10 dias. 3601/2014, Prefeitura Municipal de Fundão, omissão na prestação de contas bimestral, também notificação 10 dias. Da mesma forma, processo 3603/2014, Câmara Municipal de Fundão, notificação 10 dias. 3698/2014, Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, notificação 10 dias. 3717/2014, Prefeitura Municipal de Vargem Alta, notificação 10 dias. Por fim, Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, notificação 10 dias. A palavra continua franqueada. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, passemos à fase de devolução dos processos com pedido de vista. Temos o processo 3724/2014, está com vista ao Ministério Público, segunda sessão. Estamos devolvendo hoje, Excelência. Devolvido ao conselheiro Marco Antônio. Apreciação de medidas cautelares e urgentes. Não temos. Leitura de acórdãos e pareceres. Convido o conselheiro Rodrigo Chamão para proceder à leitura. Acórdão 393/2014, processo 1778/2014, Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, relatório de gestão fiscal, terceiro quadrimestre 2013, omissão na remessa, saneamento da omissão arquivar. Acórdão 388/2014, processo 3052/2013, Câmara Municipal de São José do Calçado, prestação de contas anual, exercício 2012, regular, quitação, arquivar. Obrigado, Excelência. Convido o conselheiro Marco Antônio para a leitura. Senhor presidente, a questão da leitura tem um acerto a fazer no acórdão, mas me fizeram chegar às mãos aqui a questão das monocráticas, então solicito Vossa Excelência para poder proceder à leitura das monocráticas efetivadas. Palavra com a Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Eu estou dando ciência à primeira Câmara, que decidi monocraticamente, processo 2384/2014, Ambitec, pela notificação do gestor, nos termos da prazo de 5 dias, apresentar informações. Processo 2254 de 2014, Câmara Municipal de Ibitirama, também decidi monocraticamente pela notificação, prazo 10 dias, é uma consulta. Processo 2522 de 2014, Prefeitura de Iuna, decidi pela notificação, senhor Rogério Cruz, também prazo 10 dias. Processo 2524 de 2014, Fundo Municipal de Saúde de Iuna, prestação de contas exercício de 2013, notificação, senhor Éder Batista de Melo, 10 dias. Processo 3738 de 2014, Prefeitura de Iuna, prestação de contas bimestral, sexto bimestre, fechamento de exercício de 2013, notificação 10 dias, senhor Rogério Cruz Silva.
Processo 3590-2014, Câmara Municipal de 2 Rio Preto, prestação de contas bimestral, fechamento do exercício 2013, notificação Júlio Borges Amaral, prazo 10 dias. Processo 3589-2014, Instituto de Previdência 2 de Rio Preto, fechamento do exercício 2013, José Carlos Magro, notificação 10 dias. Processo 3739-2014, prestação de contas bimestral, fechamento do exercício 2013, Paulo Henrique Leocácio da Silva, responsável, notificação 10 dias. Processo 3737-2014, prestação de contas bimestral, exercício 2013, Éter Batista de Melo, notificação 10 dias. Na sequência, processo TC 3355-2013, prestação de contas bimestral, Itamite Souza Charpinel, citação, prazo 30 dias, nos termos do relatório técnico contábil 158-2014 e ITI 440 de 2014. Processo 7144-2013, Prefeitura de Itarana, responsável Demar Chinai, Roselene Monteiro Zanetti, citação, prazo 30 dias. Processo 2982 de 2013, Fundo para Infância e Adolescência, prestação de contas anual, responsável Eldo Inácio Solomão, citação 30 dias. Processo 3367 de 2013, prestação de contas anual, Fundo Municipal de Brejetuba, Marilene Belisário, citação 30 dias. Processo 2816 de 2013, Câmara Municipal de Maurício Freire, prestação de contas anual, João Batista Ferreira, melhor dizendo, citação 30 dias do gestor, conforme o opinamento técnico. 3361-2013, Fundo Municipal de Saúde Bom Jesus do Norte, prestação de contas anual 2012, Maria Alessandra da Silva Azevedo, Roberto Coelho do Carmo, citação 30 dias, nos termos da área técnica. Processo TC 1558 de 2014, Serviço Autônomo de Agricultor Jerônimo Monteiro, representação, responsável José Geraldo de Ferreira Júnior, citação, prazo 30 dias. Processo 3356 de 2013, Prefeitura de Bom Jesus do Norte, Adson Azevedo Salim e Pedro Chaves de Oliveira Júnior, citação 30 dias. Processo 3241 de 2013, prestação de contas anual exercício de 2012, Marcelo Lovati Macarim, Joseli José Marquezine e Mônica Maroto Soares, citação 30 dias, conforme indicativo técnico. É só, retorno a palavra à excelência, presidente. Dando prosseguimento, após leitura de acordos e pareceres, passamos à fase de julgamentos, processos em pauta. Começamos com o processo 3354-2013, Câmara Municipal de Governador Lindenberg, prestação de contas anual, exercício de 2012. Responsável, Genivaldo Piona. Existe uma pequena divergência em relação à área técnica. Nós estamos votando pela citação, prazo 30 dias, para apresentar justificativos em relação ao indício de irregularidade apontado no item 311, relatório técnico. Entretanto, estamos, quanto ao item 42211, que se refere a 13º subsídio, por prudência, preciso sobrestar a decisão de citação do responsável nos presentes autos, até que a Corte Maior exare posicionamento definitivo sobre a questão nos autos do recurso extraordinário 650898, ao qual foi conferida a repercussão geral, conforme ocorreu a precedente desta Corte, processo 3090-2014 e outros. Pelos mesmos motivos, deve ser sobrestada a análise da instauração de incidente de constitucionalidade da Lei Municipal 464/2009, que concede o pagamento de 10% subsídio mensal aos vereadores. Há apenas essa divergência. Coloco o processo em discussão. Senhor presidente, Palavra ao Ministério Público.
Só um esclarecimento, foi feita uma proposição pela área técnica acerca de uma diligência externa na Câmara Municipal de Governador Lindenberg. Vossa Excelência, eu vou também manifestar com relação a essa diligência. Vossa Excelência abordou muito bem a questão. O Legislativo de Governador Lindenberg ele é recorrente nesse tipo de irregularidade. Devido a isso, a área técnica pugnou para que fosse efetivada uma diligência externa com vista a apurar essa questão de pagamento de diárias aos agentes públicos daquele jurisdicionado. Só estou reforçando a necessidade de nós aviarmos essa medida. Presidente, o valor R$23 mil, é isso? 537? Se eu não me engano, é 100 e... Não, na ITI está 23.537,20. Salvo engano, esse é pagamento 13º. Isso. Salvo engano, seriam praticamente 53% que foi pago com subsídio no exercício de 2012. Daria mais de R$100 mil, eu não estou buscando aqui esses valores. Mais precisamente, R$163.882. Reitero que é uma postura recorrente da Câmara de Governador Lindenberg, já visto dois processos anteriores, do exercício de 2010 e 2011, evidenciaram a mesma irregularidade, até em montantes maiores. Os processos estão para ser pautados aqui por essa casa. Mas é uma irregularidade recorrente. A área técnica ela coloca a seguinte questão, abordada pelo eminente procurador. Em sua conclusão, conforme a análise procedida sobre o aspecto técnico-contábil e o disposto na legislação pertinente, constata que a presente prestação de contas anual apresenta indícios das seguintes irregularidades. 3.1. Abertura de créditos adicionais por intermédio de portaria do Poder Legislativo. 4.2.2.1.1. Pagamento de 13º salário presidente e vereadores da Câmara. Dessa forma, sugere-se citação do senhor Genivaldo Piona, presidente da Câmara Municipal de Governador Lindenberg, relativo ao exercício 2012, no que concerne aos itens pré-citados, para que apresente as justificativas necessárias ao esclarecimento dos indícios de irregularidade. Em tempo, reitera-se a proposição ao relator de realização de diligência externa na Câmara Municipal de Governador Lindenberg para apuração das condições da realização de pagamentos de diárias a agentes públicos, nos termos do item 4241. Ato contínuo foi elaborado em instrução técnica inicial, ITI 210/2014. E na ITI da análise dos autos de prestação de contas anual da Câmara, foi elaborado o relatório técnico-contábil 70/2014, onde foram identificados os seguintes indicativos. Repete, abertura de créditos adicionais e suplementares, pagamento de 13º ao presidente. E no que concerne o indicativo de regularidade abordado no item de 13º, também foi falado sobre a lei 464/2009, passivo de proposição de inconstitucionalidade por esse Tribunal de Contas. E cita, já traz aqui um incidente de inconstitucionalidade. E tece comentários. Também, após os comentários, traz o valor que foi pago aqui de 13º,
em período no valor de R$ 23.537. E, ao final, desta maneira, sugere-se ao excelentíssimo conselheiro relator, com base na análise combinada do artigo 185, caput, artigo 1º, inciso 35, da Lei Complementar 621, com o artigo 5º, inciso 55 da Lei Maior, que inclua o presente preliminar de citação ao ordenador de despesas responsável em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório, com relação à arguição de inconstitucionalidade. Conclusão. Em face dos indícios de irregularidades apontados nessa instrução e no relatório técnico contábil 70/2014, em respeito aos princípios constitucionais contraditório por defesa, sugerimos ao egrégio plenário dessa Corte a citação dos responsáveis para que, no prazo estipulado, apresentem esclarecimentos e justificativos que entenderem necessários acerca do que for apontado, conforme segue. E na ITI vem a citação com relação aos 2 itens. Tendo em vista os relatos contidos no item 4241 e com fundamento no artigo 1º, parágrafo 3º da Lei Complementar 621, na forma do artigo 314, parágrafo 1º e parágrafo 3º, inciso 2 do Regimento Interno, propõe-se ao relator a relação de diligência externa em que seja determinado ao atual presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Lindenberg, a remessa a esta Corte dos documentos a seguir relacionados: cópia do relatório sistematizado de pagamentos de diária por credor ou beneficiado, exercício 2012, cópia do relatório sistematizado de pagamento de diária por processo, exercício 2012, cópia do relatório sistematizado de pagamento de inscrição em eventos, exercício 2012, e cópia integral dos processos de pagamentos diários, exercício 2012. Acolhida a propositura, sugere-se que seja o fato apurado apartado na prestação de contas anual. Sugerimos também ao plenário que determine a remessa da cópia do relatório técnico contábil em referência, constante das folhas 136, 152, juntamente com o termo de citação. Fundamentação. No que concerne ao item 42211 do relatório técnico contábil, pagamento de 13º, salário ao presidente e vereadores, e item 1.1 da decisão técnica inicial, preliminar de constitucionalidade, é preciso trazer a baile o posicionamento adotado por essa Corte de Contas, já pré-falado, processo 3090. Tais autos referem à representação do Ministério Público de Contas. Então, não vou repetir a questão da sobrestar com relação a este item. Dispositivo. Ante exposto, voto, com base no artigo 56, inciso 2, da Lei Complementar 621, pela citação do senhor Genivaldo Piona, presidente da Câmara Municipal, governador Lindenberg, exercício 2012, para, no prazo de 30 dias, apresentar justificativos em relação ao indício de irregularidade apontado no item 311 do relatório técnico, instrução técnica inicial, abertura de créditos através de portarias. Seja o responsável notificado de que poderá exercer sua defesa por todos os meios admitidos. Acompanham essa decisão integrando cópia de instrução técnica inicial 210 e relatório técnico contábil 70. No nosso voto, nós acrescentamos a diligência também, porque a área técnica, essa diligência, ela pede a remessa de informações, e não que seja feita uma diligência externa. A diligência é a requisição de documentos, conforme também consta o nosso voto aqui. E o procurador Heron solicita a diligência em loco, é isso? No relatório técnico contábil, eu também havia entendido que seria em loco, mas
Senhor presidente. Palavra, conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Presidente, é exatamente o que Vossa Excelência acabou de falar. A maneira que foi redigida, utilizaram a expressão diligência, mas eu entendo que trata-se de simplesmente trazer para os autos documentos. Então seria notificação. Seria uma notificação para que sejam trazidos aos autos. Exatamente. Com prazo, né, fixado por Vossa Excelência. Não é diligência, não é uma inspeção. Não é ir em loco. Então está a diligência é trazer os documentos. Senhor presidente, uma outra questão, aí é uma questão pontuada por mim, a questão do incidente de inconstitucionalidade, Vossa Excelência votou pelo sobrestamento em face da matéria que está sendo discutida no pretório, no Celso Pretório, né? Isso. Para fins de, não sei, apenas uma sugestão, para fins de, obviamente, o incidente é processado quando do julgamento de mérito. Vossa Excelência não acha pertinente que nós citemos e deixe o gestor acostar os elementos que ele entender, e dependendo do julgamento lá, obviamente, não vai ser de uma maneira ou de outra, dependendo do julgamento do Supremo. Eu não sei que Vossa Excelência, eu imaginaria que a gente poderia fazer a citação, sim, ele já está sabendo que tem um incidente que poderá ocorrer lá na frente, e obviamente, Vossa Excelência, enquanto relator, quando for fazer o julgamento de mérito, aí tem todo um trâmite, digamos assim, para o processo já continuar girando, apenas a título de sugestão, já que nós conversamos sobre a outra questão também, que me parece que Vossa Excelência já definiu bem a questão da notificação. Na verdade, estou repetindo aqui as decisões do Tribunal de Contas em sobrestar esse assunto, como foi feito em outros processos. Sim, só que eu entendi que naqueles outros processos nós sobrestamos o julgamento de mérito e não a fase intermediária, digamos assim. Foi sobrestada, inclusive, a citação, nos outros também. Tudo bem. Comunicação diligência, que é o termo que nós utilizamos. Realmente me confundiu a expressão diligência, eu entendi que talvez fosse uma diligência externa. Mas a intervenção de Vossa Excelência é sempre oportuna. Obrigado. Eu vou manter meu entendimento e coloco o processo em discussão, em votação. Conselheiro Rodrigo. Com o relator. Conselheiro Marco Antônio. Com esclarecimentos, vou acompanhar, presidente. Obrigado. Próximo processo é o processo 6420/2012, uma representação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, jurisdicionado no município de Marilândia, exercício 2009 e 10. Responsável, ex-prefeito municipal Géder Camata. Tem-se sob exame expediente encaminhado ao ex-Tribunal de Contas pelo senhor procurador Éder Pontes da Silva, procurador-geral do Ministério Procurador-Geral de Justiça, em que solicita a realização de auditoria na Prefeitura de Marilândia, a fim de se apurarem duas denúncias, uma delas recebida pela ouvidoria do Ministério Público Estadual e outra pela Promotoria de Justiça do município de Marilândia, ambas anônimas. A primeira delas, cópias folhas 3, informa que a secretária de Finanças do município utiliza ou utilizava indevidamente a dispensa de licitação, dividindo as aquisições em parcelas de até R$ 8.000. Traz documentos de folhas 5 a 7, cópias inelegíveis, em que procura demonstrar a existência de diversas aquisições a alguns fornecedores que, somadas, ultrapassam o limite de dispensa. A segunda denúncia diz respeito ao contrato da administração municipal com a empresa Direction Comunicação, supostamente contratada com dispensa de licitação por preços superiores ao de mercado, em troca de favores prestados pela empresa ao prefeito municipal, em forma de diárias, de hotéis em praias e marketing pessoal, além de supostamente o valor pago à contratada ser dividido entre o prefeito, 2 servidores da prefeitura e a dona da empresa. A solicitação do Ministério Público vem também instruída com documentos de folhas 11 a 376, que são as listagens de empenhos da Prefeitura de Marilândia no exercício de 2010 e as de empenhos sem processo de licitação, exercício 2011 e 12. Por despacho do então conselheiro relator,
foram os autos encaminhados à 4ª Secretaria de Controle Externo, que proferiu a manifestação técnica de cujo conteúdo se destaca em síntese. A. Que o Ministério Público não tem competência legal para requerer inspeções e auditorias a este Tribunal de Contas, devendo, então, fazer uso do Instituto da Representação. B. Que a admissibilidade da representação, assim como de denúncia, se subordina ao atendimento dos requisitos legais e que o presente expediente não preenche esses requisitos, eis que faltam informações sobre o denunciante e, com exceção da denúncia sobre a Direct Comunicação, não estão presentes fatos, autorias, circunstâncias, elementos de convicção e indícios de provas, previstos nos incisos 2 e 3 do artigo 94 da Lei Complementar 621. C. Que nem mesmo os documentos trazidos pela primeira denúncia sobre dispensa em razão do parcelamento indevido do objeto comprovam, isoladamente, uma irregularidade, porque há exceções à obrigação de licitar, previstos nos artigos 24 e 25 da Lei 8666/93. D. Quanto à contratação da empresa Direction Comunicação Limitada, o técnico subscritor da manifestação afirma que, em consulta ao CISALD, verificou que no exercício de 2009 e 2010, os totais pagos à contratada foram de R$ 7.890 e R$ 7.910, respectivamente. E no exercício de 2011, foram pagos R$ 77.995 e o contrato foi precedido de licitação, conforme documentos anexos à manifestação técnica. As folhas 390, o conselheiro relator que me sucedeu determinou a autuação do expediente como representação em face da Prefeitura Municipal de Marilândia, apresentada pelo Ministério Público do Espírito Santo, abriu vistas ao Ministério Público de Contas em razão da manifestação técnica pelo não conhecimento da representação. Foram então juntados novos documentos de folhas 395 a 760, relativos a outra solicitação de igual teor e contendo os mesmos documentos, protocolizado neste tribunal também pelo Procurador-Geral de Justiça, que culminou com a expedição de ofício ao solicitante, esclarecendo o fato. Retornaram os autos ao Ministério Público de Contas, que proferiu o parecer 1270/2014, no sentido de que o Ministério Público tem o dever de agir face às denúncias de irregularidades que chegam ao seu conhecimento, razão pela qual não é pertinente que lhe seja exigido o cumprimento dos requisitos de representação para averiguação dos fatos. Acresce o Ministério Público de Contas que a questão resume-se na conveniência e oportunidade deste tribunal em atender a solicitação ministerial para a deflagração de auditoria, lembrando que esta Corte tem o dever de agir e punir qualquer agente público ou particular que tenha causado dano ao erário. Pugna, por fim, para que os fatos sejam analisados em auditoria ou da forma mais conveniente a este tribunal, ou ainda, em caso negativo, a solicitação seja dada ciência à Promotoria de Marilândia. Por despacho, vieram os autos a este gabinete. É o relatório. A matéria, ora em análise, requer sistematização, de modo a ser dividida em 3 subitens, que são o conhecimento ou não desse expediente como representação, o conteúdo da denúncia sobre dispensa indevida de licitação e o relativo à contratação da Direction Comunicação. Quanto ao conhecimento da representação, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo recebeu uma denúncia anônima por meio do sítio eletrônico de sua ouvidoria e a encaminhou à Promotoria de Justiça de Marilândia, que, por sua vez, a encaminhou ao Procurador-Geral de Justiça, solicitando que fosse enviada a este Tribunal de Contas para a realização de auditoria, o que foi atendido pelo Procurador-Geral por meio do ofício que dá início a este processo. O mesmo procedimento ocorreu com a segunda denúncia, recebida diretamente pela Promotoria de Justiça de Marilândia e encaminhada a este Tribunal de Contas no mesmo expediente. Tratou-se, então, desde o início, de solicitação de auditoria e, assim sendo,
falta ao Ministério Público competência legal para fazê-lo, à luz do que estabelece o artigo 92 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, Lei Complementar 621/2012, que somente outorgou essa competência à Assembleia Legislativa, às câmaras municipais e às comissões permanentes ou de inquérito das casas legislativas estadual e municipais. Caberia, então, ao Ministério Público Estadual apurar a denúncia por seus próprios meios e propor a competente ação civil ou penal, se fosse cabível, ou então formular uma denúncia ou representação a este Tribunal de Contas, ou mesmo encaminhar a documentação que, na forma do artigo 99 da aludida Lei Complementar 621, seria recebida como representação, ficando, de qualquer forma, sujeita ao cumprimento dos requisitos de admissibilidade do artigo 94, para que se aplicam tanto às denúncias quanto às representações. Os requisitos de admissibilidade são mínimos, bastando que a peça seja redigida com clareza, contém informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção, além de estar acompanhada de indícios de prova. Como se constata, no entanto, tanto a denúncia recebida pela ouvidoria do Ministério Público Estadual, quanto a que foi dirigida diretamente à promotoria do município, desatendem aos requisitos, sobretudo por não trazerem fatos concretos, elementos de convicção ou indícios de provas. A atuação deste tribunal é plenamente vinculada à Constituição e à lei, sobretudo à sua lei orgânica e a seu regimento, de modo que o conhecimento como representação de documentação que não atenda aos requisitos mínimos exigidos pela lei constituiria conduta divergente do princípio da legalidade. O dever de apurar, processar e punir, inclusive com reparação de dano ao erário, deve ser conduzido pela lei sob pena de se desbordar de seus limites e cair no arbítrio, no campo da vontade e do personalismo. Se houvesse nos fatos apontados os requisitos mínimos de concretude necessários a desencadear a ação fiscalizadora do Tribunal de Contas, este voto formar-se-ia em outro sentido, mas não é o caso. Pensar diferente seria colocar em risco todo o planejamento anual das auditorias e fiscalizações, e pior, transformar esta Corte de Contas em mera processadora de informes anônimos da ouvidoria daquela instituição. Entendo, portanto, de acordo com a manifestação técnica da 4ª Secretaria de Controle Externo e divergindo do outro Ministério Público de Contas, não existir previsão legal para que o expediente em análise seja recebido como solicitação de auditoria, pela ausência de competência legal do Ministério Público para tal solicitação, e também o sentido de não ser conhecido como representação pela ausência dos requisitos de admissibilidade do artigo 94 da pré-falada Lei Orgânica. Quanto ao conteúdo da denúncia recebida pela ouvidoria do Ministério Público, registrada na ouvidoria, sob o número, a manifestação afirma, aspas, acontece que a Prefeitura de Marilândia, através de sua secretária de Finanças, senhora Aline Camata, usa uma artimanha para burlar a lei e em despesas acima da cifra de R$ 8.000, dividindo os pagamentos e nenhum deles é acobertado por processo licitatório. Está óbvio, então, que a secretária de Finanças e o prefeito municipal cometeu, SIC, o delito previsto no artigo 89 da Lei de Licitações, pois dispensou a realização de procedimento licitatório em casos nos quais o mesmo era obrigatório. Fecho aspas. A denúncia envia em anexo listagem de empenhos sem processo licitatório, supostamente em favor das empresas RA Material de Construção Limitada, Rosiane Artesanatos, Laurindo Peteli, Macom Material de Construção, Mecânica Marilândia, Mecânica Kennedy e Padaria Doce Sabor. Mas as cópias são ilegíveis e não permitem sequer identificar os nomes dos favorecidos. Além disso, bem como destacou a manifestação técnica, as compras parceladas por si só não indicam a regularidade, vez que
vez que é possível a ocorrência de outras hipóteses de dispensa de licitação, além daquela para compras abaixo de R$ 8.000. Daí, a necessidade, configurada pela lei como requisito de admissibilidade, de que a denúncia traga elementos mínimos capazes de, ao menos, delinear uma regularidade, que são os fatos, as circunstâncias e os elementos de convicção tratados no inciso 2 do artigo 94 da Lei Orgânica. As listagens dos empenhos solicitados pela Promotoria de Justiça da Prefeitura Municipal de Marilândia não evidenciaram os fatos apontados. Cabe destacar que o município de Marilândia não foi alvo de auditoria ordinária do exercício 2010 e, quanto ao exercício 2011, o relatório de auditoria ordinária, processo TC 1119-2011, não apontou irregularidades. À luz do exposto, a documentação trazida a este tribunal não pode ser conhecida como representação, uma vez que não contém os elementos necessários previstos no artigo 94 deste tribunal, e o fato relatado por si só não constitui indício de irregularidade, como sustenta a manifestação técnica da 4ª Secretaria de Controle Externo, além de não haver indicativo de dano ao erário. Quanto ao conteúdo da denúncia relativa à contratação da empresa Direction Comunicações, a denúncia afirma que a empresa Direction Comunicações foi contratada com dispensa de licitação por preços superiores aos de mercado, em troca de favores prestados pela empresa ao prefeito municipal em forma de diárias em hotéis, em praias e marketing pessoal, além de supostamente o valor pago à contratada ser dividido entre o prefeito, 2 servidores da prefeitura e a dona da empresa. Quanto à contratação com dispensa de licitação, a manifestação técnica da 4ª demonstrou, com base em consulta ao CISALD, de que nos exercícios 2009 e 2010, os totais anuais pagos à contratada foram R$ 7.890 e R$ 7.910, respectivamente, valores dentro do limite de dispensa de licitação e que afastam de imediato a alegação de superfaturamento. Já no exercício 2011, foram pagos R$ 77.995 e o contrato foi precedido de licitação conforme documentos anexos. Cabe destacar, também neste caso, que a denúncia apenas menciona fatos sem qualquer parâmetro indicativo de superfaturamento que pudesse justificar a deflagração de um procedimento licitatório, até porque o valor não constitui valor exorbitante para contratos de serviço de comunicação, considerando a experiência do controle externo em relação aos valores praticados em outros municípios. Por fim, denúncias sobre suposta troca de favores e repartição dos pagamentos são circunstâncias que exigem um indício de prova, dado por quem as formula, uma vez que são fatos de difícil comprovação no âmbito da auditoria, já que não deixam registros ou rastros nos documentos e processos administrativos, exorbitando assim a competência do órgão de controle externo. Sua apuração está muito mais afeta à competência do Ministério Público Estadual, que pode requerer, por exemplo, quebra de sigilo fiscal, bancário e telefônico em sede de um legítimo processo de investigação. Assim, de acordo com a manifestação técnica da 4ª Secretaria e os argumentos aqui expostos, a representação é improcedente com relação à contratação da Direction Comunicações, com superfaturamento e dispensa de licitação. Com relação à suposta troca de favores e repartição de pagamentos, não se pode conhecê-la, eis que não satisfeitos os requisitos dos incisos 2 e 3 do artigo 94 da pré-falada Lei Orgânica. Assim, dispositivo, à luz do exposto, acolhe a manifestação técnica da 4ª Secretaria de Controle Externo e, em parte, a sugestão contida na conclusão do parecer PPJC 1270/2014 do Ministério Público de Contas e, de acordo com a fundamentação contida nesta peça, com base no artigo 94, parágrafo 1º e 3º, combinados com o artigo 99, parágrafo 2º da Lei Complementar 621, voto pelo não conhecimento da representação, com seu consequente arquivamento, dando-se ciência ao Ministério Público Estadual, representante, na forma do artigo 307, parágrafo 7º do regimento interno dessa Casa.
como voto e, havendo divergência, coloco o processo em discussão. Como é que pode, presidente, um procedimento incompetente, raso como esse, vir aqui tomar o nosso tempo? Assim, assinado por uma autoridade com um dos melhores salários da República. Isso é um absurdo. Eu parabenizo o seu voto e a firmeza da área técnica em rechaçar esse tipo de possibilidade, porque o promotor lá, ele tem todos os instrumentos para fazer uma investigação, para chegar de fato, porque parece uma carta sinceramente, de comadre para vizinha, assim, uma coisa rasa, parece é mais próximo de uma fofoca do que de um indício de corrupção. Então, o tempo da gente, tomou o tempo de Vossa Excelência, tomou o tempo da área técnica, um precioso tempo que podia estar sendo dedicado à coisa mais importante para o interesse público. Só mais um desabafo. Acompanho Vossa Excelência. Continua a discussão. Em votação, o conselheiro Rodrigo já votou. Conselheiro Marco Antônio. Da mesma forma, estou acompanhando, presidente. Assim, encerro minha relatoria. Relatei 2 processos. Processo 3354/2013, citação 30 dias e demais recomendações na forma do voto relator. Processo 6420/2012, não conhecer, arquivar, dar conhecimento ao Ministério Público. Palavra ao conselheiro Rodrigo Chamon para relatar os processos em pauta. Presidente, o primeiro processo, eu solicito a atenção porque eu estou divergindo, com todo respeito. Vamos ao breve relatório. Versam os presentes autos: prestação de contas anual, Água Doce do Norte, exercício 2011, responsável Abraão Lincoln Eliseu. A instrução técnica conclusiva concluiu pelas seguintes irregularidades: ausência de extratos bancários do encerramento do exercício 2011, de contas constantes no fluxo de caixa contábil, ausência de extratos bancários nos meses subsequentes em que ocorrem as regularizações dos valores de débitos e créditos constantes das conciliações bancárias, contabilização de recebimento de transferência em conta inapropriada, divergência com a conciliação e os extratos bancários, ausência de movimentação e acúmulo de saldo nas contas da dívida flutuante. O Ministério Público opinou, a área técnica opinou pela emissão de parecer prévio pela rejeição. Extinguir sem resolução do mérito em relação ao senhor Valdeir da Silva, por ilegitimidade da parte, e determinações. Ministério Público de Contas, parecer da lavra do procurador Dr. Heron, pela rejeição nos mesmos moldes. Os presentes autos cuidam de prestação de contas anual da Prefeitura de Água Doce do Norte, portanto, estamos apreciando contas de governo. O artigo 101 da 4320, eu estou resumindo bem, para não ter que repetir os mesmos argumentos. Determina que os resultados gerais do exercício serão demonstrados no balanço orçamentário, financeiro, patrimonial, DVP, e deles podemos extrair gasto do Poder Executivo com pessoal 50,71, sendo o máximo 54, consolidado com pessoal 54, sendo o máximo 60, dívida pública 23%, sendo o máximo 120, contratação de operação de crédito 0, sendo o máximo 16%, contratação por antecipação de receita orçamentária 0, sendo o máximo 7%, aplicação de 26% na manutenção do ensino, 77,61% remuneração do magistério, saúde 16,66%, repasse do 10º ao legislativo 7%, remuneração de agentes políticos em conformidade com o mandamento legal, resultado orçamentário
superavitário na ordem de 1.295.000, financeiro superavitário na ordem de 3.246.000, patrimonial superavitário na ordem de 2.995.000. Os dados acima mostram a solidez do exercício de 2011 da Prefeitura de Água Doce do Norte. Concluo, portanto, que a PCA dessa Prefeitura atendeu majoritariamente os pilares da LRF e da 4320. Quanto aos apontamentos da área técnica, entendo por bem acompanhar as razões lançadas quanto à manutenção das irregularidades. ICC 87, a ICC, item 2.2 da ICC 87, item 2.3, item 2.4 e item 2.5, ausência de extratos bancários de encerramento do exercício 2011, ausência de extratos bancários dos meses subsequentes, contabilização de recebimento de transferência em conta inapropriada, divergência entre conciliação e os extratos bancários. E outro também, a ausência de movimentação e acúmulo de saldo nas contas de dívida flutuante. Item 2.7. Importante demonstrar, contudo, quais os reflexos de tais irregularidades no resultado orçamentário, financeiro e patrimonial, conforme a seguir. As irregularidades 1 e 3 deste voto não refletem nos resultados orçamentários, financeiros e patrimoniais. As irregularidades 2, 4 e 5 refletem, respectivamente, em 0,01%, 0,01% e 2,83% do resultado financeiro, que é de 3.246.000, a meu ver, incapaz de macular as contas. As normas brasileiras de contabilidade aplicadas especificamente ao setor público, NBCT 16.5, que trata do registro contábil, diz a forma de se proceder ao reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores. Depreende-se que os ajustes contábeis decorrentes de erros e omissões ocorridos em anos anteriores, em exercícios anteriores, deverão ser realizados no exercício corrente, à conta do patrimônio líquido deste exercício, de forma a não afetarem os resultados do exercício corrente, lembrando que tais ajustes deverão constar detalhadamente em notas explicativas, a fim de esclarecer a origem dos registros temporâneos. A par das disposições da norma brasileira de contabilidade, tendo em vista a disposição no artigo 86 da 620, nada obsta que esse tribunal encaminhe ao gestor atual determinações. Com base nesses argumentos, eu sejam mantidas as irregularidades, as quais, conforme já fundamentado, não foram capazes de comprometer os objetivos centrais da LRF e da 4320, que seja emitido parecer prévio pela aprovação com ressalva, Água Doce do Norte, 2011, Abraão Lincoln e Eliseu, seja extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao senhor Valdeir Luiz da Silva, por ilegitimidade passiva e determinações de praxe. É na linha dos votos que eu tenho proferido. Havendo divergência, colocar o processo em discussão. Em votação, conselheiro Marco Antônio. Mantendo a coerência, presidente, em votos nessa matéria até aspecto contábil, eu vou acompanhar o relator. Neste caso específico, nós estamos verificando aqui que as inconsistências foram muito pequenas. Com relação à divergência e conciliação bancária, por exemplo, a título de ilustração, ficou na ordem de R$ 204 a divergência. Então, eu concordo com Vossa Excelência, acompanho, devolvo a palavra. Vossa Excelência hoje está com o coração mais mole. Não, é que de fato o que está sendo discutido hoje, eu também concordo com Vossa Excelência. É só uma brincadeira para descontrair.
Eu perco o colega de plenário, mas não perco a oportunidade da piada, né? Mas não vai perder o colega de plenário também, Não vou perder o colega de plenário também. Os outros dois processos, presidente, eu peço a compreensão para adiá-los. Eu acho que há tempo. O próximo já está no terceiro, então eu estou retirando, porque eu preciso de refazer um. E o outro? Tá ok. Então tá bom. O próximo eu estou retirando, o Atílio Vivaco. Que, na verdade, esse exercício, o aprendizado que foi relatar as contas de governo, eu vou acrescentar algumas reflexões e indicadores agora também nas PCAs. É isso que eu ia sugerir, presidente. Já foi pautado, talvez até porque me parece que é só um ajuste, seria o caso de adiamento mesmo, não? Mas eu vou precisar de mais tempo para dar uma melhorada no conceito, porque de fato é um exercício muito belo a contas de governo. E como a gente valoriza muito contas de governo de Estado, eu acho que tem matérias lá que dá para trazer para as contas. E eu verifiquei que é o caso. Eminente conselheiro Rodrigo Chamon relatou os seguintes processos: 22.00/2012, parecer prévio pela aprovação das contas, extinção sem resolução de mérito em relação para o senhor, aprovação com ressalvas, e extinção sem resolução de mérito para o senhor Valdeir, nos termos do voto relator. Processo 1671/2011, retirado de pauta. E o processo 125/2012, adiado. Palavra ao conselheiro Marco Antônio da Silva. Obrigado, senhor presidente. Senhores conselheiros, conselheira substituta. Primeiro processo da pauta, senhor presidente, é o processo 3267 de 2014, Câmara Municipal de Inhuna, prestação de contas anual, exercício 2013, Volmir Rocha da Silva e Paulo Henrique Leocácio da Silva. Esse processo é bem simples, é uma pequena divergência. A área técnica está sugerindo a notificação para encaminhamento de PCA. Melhor dizendo, ela sugeriu uma notificação, depois houve um encaminhamento da documentação em mídia e a área técnica solicitou que, se fosse desconsiderada a instrução técnica inicial, o Ministério Público Especial de Contas pugnou pelo prosseguimento dos autos. E, no caso, remetendo os autos para a sexta para poder fazer a análise da documentação acostada às folhas 06. Só que a área técnica pugnou, sugeriu a aplicação de multa em razão da intempestividade do encaminhamento das contas. Eu estou acompanhando, uma divergência gritante, estou acompanhando a área técnica, o Ministério Público encaminhando os autos à Controladoria Técnica com a mídia, deixando de aplicar a multa pecuniária. Processo, no meu entender, o objetivo maior, que é encaminhamento das contas, foi realizado. Então, em face dessa pequenina divergência, eu tomo a palavra, excelente. Vou colocar o processo em discussão. Em votação, o conselheiro Rodrigo Chamon. Acompanho. Acompanho também o relator, devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Próximo processo. Processo 2994/2013, Fundo do Trabalhador Penitenciário, prestação de contas, exercício de 2012, responsável Ângelo Roncalho de Ramos Barros e André de Albuquerque Garcia. A área técnica do Ministério Público Especial de Contas aqui estão em uníssono. Existe uma irregularidade que foi mantida, divergência de R$ 4.515.889,90 entre o saldo disponível registrado na contabilidade e o saldo total dos extratos bancários encaminhados. Ainda assim, a área técnica, mesmo com essa divergência, a área técnica pugnou, final, pela regularidade das contas com ressalva.
Eu utilizo sempre aquela expressão que eu estou acompanhando a área técnica, que eu entendo que essa irregularidade poderia ser objeto de saneamento, conforme mencionado pelo conselheiro Chamon hoje, que seria a questão de levar a conta do exercício seguinte quando modifica o ativo real líquido. Não modifica nesse caso, seria o caso de notas explicativas. Estou acompanhando com as seguintes determinações. Regularize as inconsistências do saldo de inventário, ou seja, votando pela irregularidade com ressalva, das contas de responsabilidade do senhor João Carlos de Ramos, André Buquerque Garcia, danos de quitação. Votando pela expedição de determinações, no sentido que se regulariza as inconsistências de saldos de inventários físicos dos bens permanentes. A outra irregularidade que foi afastada é a conta da Lei 9.916 de 2012, que prorrogou até 2013 para efeito de regularização de saldo patrimonial. Regularize os lançamentos efetuados através de notas de liquidação, são vários números de notas de liquidação. Providencie o estorno de uma nota de liquidação 2013 NL 00263, valor de 10.455,87. Sejam efetuados o lançamento de rendimento da aplicação financeira na data de sua competência, sem reconhecer receita de Estado. Na verdade, a divergência é só que no fundamentação, senhor presidente, que eu coloco sempre a mitigação dos efeitos, e isso não foi utilizado pela área técnica, mas a parte positiva é a mesma. Então, a palavra, excelente. Coloco em discussão. Em votação, conselheiro Rodrigo. Acompanhe o relator. Nesse caso, eu vou acompanhar a área técnica, mas o resultado não muda. Devolvo a palavra. Próximo processo, presidente, processo 2308 de 2012. Esse processo eu estou adiando, bem como também um processo, esse primeiro processo, Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul, e o segundo processo, 2309 de 2012, da Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul. Esse processo foi objeto de vista da eminente conselheira Márcia. Próximo processo, processo 3724 de 2004, processo bem antigo, a tomada de contas em convênio, tomo o convênio de número 16397, Prefeitura de Apiacá. Esse processo trata-se daquela questão que envolve o processo 184/98. Como houve voto pela regularidade naqueles autos, nestes autos aqui, no 3724, a área técnica, ao final, pugnou pela aprovação dos atos relacionados à tomada de conta de convênio 163 de 97, com a extinção do débito. Então, eu votei no sentido de que a primeira Câmara exclua da inscrição de imputação de responsabilidade NL 2005-00329, CEDU, o nome do senhor Ladir Xerez Rangel. Valor de responsabilidade seria R$ 204.649,78. Por conseguinte, promovida a extinção do débito. Os autos foram objeto de vista, senhor presidente, por parte do eminente representante do Ministério Público Especial de Contas, que foi devolvido nessa data. Retorno a palavra à Vossa Excelência. Com a palavra, representante do Ministério Público. Em verdade, Excelência, nós reiteramos a manifestação anterior pelo prosseguimento do feito e não pela extinção do processo. Devolvo a palavra ao relator. Senhor presidente, eu agradeço a colocação do eminente procurador, mas eu vou manter os termos do voto, porque aquele voto já foi objeto até de recurso. Os recursos no processo 184 de 98 envolvia o senhor Robson Neves, e esse processo já foi objeto de recurso e foram mantidos os termos da decisão. Então, ele até nesses autos está opinando exatamente que não teria outra alternativa senão a baixa de responsabilidade. Então, eu estou seguindo, acompanhando o entendimento da área técnica, peço vênia ao eminente procurador, e realmente estou dando seguimento no feito, mas votando no sentido de acompanhar os termos do opinamento técnico. Retorno a palavra, excelente. Colocar o processo em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu vou pedir vista dos autos. Eu vou para a Vossa Excelência. Próximo processo, presidente.
o processo 1312 de 2001, esse processo eu estou adiando. Os próximos processos todos de pessoal, acompanhando o opinamento da área técnica do Ministério Público Especial de Contas e o competente registro. Processo 637 de 2009, de Benedito Simões, é uma aposentadoria, registro. 7.600 de 2012, de Marli Pimentel, aposentadoria, registro. 638 de 2004, aposentadoria Júlio César Freire Santana, registro. 836 de 2014, aposentadoria Ednete Muniz e Aime Araújo, registro. Processo 1396 de 2014, aposentadoria Silas Cândido dos Santos, registro. 653 de 2014, aposentadoria Maria Aparecida Carvalho Rodrigues, registro. 1278 de 2014, aposentadoria Serenildes Coutinho Rouro, registro. 1256 de 2014, aposentadoria Maria Estolfo Marques, registro. 1060 de 2014, pensão Ana Andréia Dutra Sacramento e outros, registro. 1282 de 2014, pensão Sônia Aparecida M. Martins e outros, registro. 1270 de 2014, reserva remunerada Delmo Ferreira da Silva, registro. Também todos acompanhando. Retorno a palavra à excelência, presidente. Conselheiro Marco Antônio da Silva relatou os seguintes processos: 3267 de 2014, área técnica para prosseguimento. 2994 de 2013, regulares com ressalvas, determinações, vencido parcialmente o conselheiro Rana. Processo 2308 de 2012, adiado. 2309 de 2012, adiado. 3724 de 2004, foi devolvido de vista Ministério Público e vista conselheiro Rana. Processo 1312 de 2001, adiado. Os processos de pessoal declarados na forma relatada. Convido a conselheira Márcia Freitas para relatar os processos em pauta. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhoras e senhores, processos de admissão na Prefeitura Municipal de Castelo. Jorge Costa, registro com determinação, os demais pelo registro. Maria Linete Gonçalves Stófeles, Lorena Stófeles Costa Longa, Juliana Giori Cossete da Fior, Érica Daniel Rangel, Olívia Silva Borges Gomes, Dalva Ramos, Edgar Pires Martins Caíque, Álvaro Ferreira Campos Júnior, Elcio Paneto, Eric Pôncio, Tiago Paiva Moraes, Laís Oliveira Bilo. Na Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, registro das admissões de Camila da Silva Cabral Zerboni, Lázaro Ribeiro e Silva, Marina Junger de Logo Dardengo. Prefeitura Municipal de Vitória, admissão de Patrícia dos Santos Rosa, devolveu feita a origem, pois não há ato a ser registrado. Os demais pelo registro: Thaís Rodrigues Cassucci, Edileia Bianco dos Santos e Emília Nildete Santos da Cruz. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz, admissão de Ramon Carlos de Freitas Amorim, registro. Processos de admissão no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Liares, todos pelo registro: Magno Marques Detonho, Elzimar Miller, Anuilton Félix Leite, Luzinete Silva, Rômulo Lopes da Rocha, Alceni Ramos dos Santos, Mike Hemer Vieira Teixeira Peão, Demétria Santana de Aguiar, Marília Barbosa de Faria, Leonardo Gaburro Dadalto. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das aposentadorias de José Gomes de Matos, Glória Burgaleri Coutinho, Carmen Macedo Gomes, Deolinda Maria Silva Machado. Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, registro das aposentadorias de Sara da Silva Ferreira, Pedro José dos Santos, José Castelo Borges, Luzimar Costa do Nascimento. Na Prefeitura Municipal de Vitória, registro da aposentadoria de Clévia Benedito Patrocínio pela regularidade da revisão.
No Instituto de Previdência e Assistência do Servidor do Município de Cachoeira do Itapemirim, registro das aposentadorias de Marlene de Souza César, Aécio Melquiades de Souza. Instituto de Previdência do Servidor do Estado do Espírito Santo, registro das aposentadorias de Anailda Correia Alves, José Maria Ganho Intra, José de Assis Belisário, Maurinda Pereira Piedade Sodré, João Batista Venial, Pasqualina Malianô, Jair Camargo, Marta Paranho Araújo, Maria Madalena Ferreira da Conceição, Paulo José Machado Sasso, Vanilde Salles Lacerda Cardoso, Geraldo Pedracini, Rosângela Helena Pessotti, Olinda Borges Santana, Wallace Fontes Teles, Antônio Sérgio Nogueira, Abel Santana Júnior, José Carlos da Silva Campos, Sérgio Simões da Silva, Júlio César da Silva, Eulina Gomes Vidigal, Jorge Luiz Lima de Jesus e Gersina Alves de Almeida. No Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, registro das aposentadorias de Maria de Muner Gasparini, Eleir Nunes Cabidelli, Maria José da Silva Santos, Maria Paula Pissarra Rodrigues e Rita de Cássia Miranda dos Santos. No Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Fundão, Romilda Lunes Lopes, aposentadoria e registro. No Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari, registro da aposentadoria de Isanete Saraiva. No Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Ibiraçu, registro da aposentadoria de Valdinete Vicente Pereira. No Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Iconha, registro da aposentadoria de Rita de Fátima Coelho Molinari. No Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal, registro da aposentadoria de Joana Mindaco. No Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica, registro da aposentadoria de Zaide Maria Trabagama e de Ângela Maria dos Santos. No Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha, registro da aposentadoria de Davi Correia da Silva. No Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Mimoso do Sul, registro da aposentadoria de Sebastião Pereira Chaves. No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz, registro da aposentadoria de Kermites Herbon Cruz e Maria Elizabeth Souza Maioli. No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares, registro das aposentadorias de Maria José Dalarme Calanzani e Marinalva Passos Flora. No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha, registro das aposentadorias de Roberto Abreu Meireles, Gilmar Rebeque de Brito e Marcos André Nogueira Frasson. No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, registro das aposentadorias de Maria do Carmo Vaz, Edivaldo dos Santos Rangel, Luiz Felipe de Souza, Teodora de Oliveira Albino, José Correia, Nilda de Oliveira Barbosa, Valtir Pereira da Silva. No Instituto, na Prefeitura Municipal de Aracruz, registro das aposentadorias de Edcler de Carvalho Loser, Gilma Fanchiotti, Isabel dos Santos Oliveira Reis, Luzinete Auer Brandão, Ângela Maria Cornacchini, Vera Lu Bornacchini. Prefeitura Municipal de Douros do Rio Preto, registro da aposentadoria de Vera Lúcia Brinati Barbosa. Prefeitura Municipal de Viana, registro das aposentadorias de Maria Pereira Berude e Marta Maria Barbosa. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das pensões Sandra Maria Santos Belisário e outro, Walter Machado, Lauro Borges da Fonseca, Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, registro da pensão Josimar Leopoldino Maia e outros. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, registro das pensões Leci Barros Pereira da Silva, Daílce Coutinho de Souza. Prefeitura de Santa Maria de Jetibá, pensão Jefferson Wolfgang e outro registro. E no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das reservas remuneradas de Somer Campos da Silva, Eli Bento da Silva, Nilton dos Santos Miranda, Lecídio Alfredo Tim, Alcinei Vieira Farias, Rogério Lopes Carvalho do Carmo, Ademir José do Nascimento Filho, Cirineu Geraldo Esperandio, Wilson da Silva Braga, Licínio Fleger de Melo,
e João Adalto Pinto e Adonias do Nascimento Pereira. O processo 1042/2010, Prefeitura de Domingos Martins, edital de concurso público 2 de 2008, devolver a origem para arquivamento. É só, senhor presidente. Vou declarar na forma relatada pela conselheira Márcia Freitas. Nada mais havendo a tratar, após relatados 143 processos, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada no dia 9 de julho, quarta-feira, às 13 horas. Está encerrada a presente sessão.